Ana, boa noite. O pessoal tá chegando então, o pessoal tá aí. Vamos lá então, meus queridos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, para hoje nós temos duas aulas, está programado aí para nós, né? Que é a parte de eletroquímica, que é o que envolve pilha e eletrólise. E a nossa parte de termoquímica, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês, deixa eu dar o início aqui. Bom, deve estar aparecendo aí um cara muito bonitão na tela para vocês, um cara muito boa pinta, né? Feliz da vida. Vamos lá então. Olha só, meus queridos, nós temos aí, então, para esse nosso momento de hoje, vamos rapidamente pensar um pouquinho sobre eletroquímica. Então, olha só, essa é a ideia, essa é a visão da primeira pilha que nós tivemos, que na verdade ela está simbolizada aí na direita, né? Por que que ela é chamada de pilha? Porque eu tenho uma pilha de discos, então onde eu tenho um disco de cobre, feltro, zinco, feltro, cobre, feltro, zinco. Então eu vou ter uma pilha de discos, né, que vão se alternando entre cobre, feltro e zinco, de tal forma que nós vamos criar uma diferença de potencial, e essa pilha, ela então é o primeiro acumulador de energia que nós temos notícia, que é chamada pilha de Alessandro Volta. Então nós estamos lá no século XVIII ainda, XIX esse, verdade. E aí a gente vai ter então o começo dessa história louca que é a pilha. Bom, para nós, quando a gente vai trabalhar com pilha, isso que vocês estão vendo aí na tela agora, são as ideias de potencial, né, de oxidação e de redução. Na verdade, vocês estão vendo aí na direita o potencial de redução, né? Esse potencial, olha o que, que ele traz. Por exemplo, o lítio, menos 3,04. Vamos lembrar o seguinte: já que nós vamos falar de pilha, já que nós vamos falar de pilha, falar de oxidação e redução, eletrólise, oxidação e redução, vamos recordar o termo, o que, que significa oxidação. Oxidar, dar elétrons. Então, lembra da regra do opa? Oxida, perde elétron, aumenta o NOx. Então, quem oxida está doando elétron, está perdendo elétron em uma reação. Quem reduz, ao contrário, recebe elétrons. Então, reduz, recebe elétron, reduz o NOx. Quando a gente tem essa ideia, a gente retoma as ideias de ligação química e a gente sabe que quem está oxidando está doando elétron, é altamente eletropositivo. Quem está recebendo elétron, então, é quem está reduzindo, é altamente eletronegativo. Então, se nós pegarmos o lítio, que está aparecendo no começo aí da nossa tabela, percebe que para reduzir, ele é menos 3,04, o potencial de redução dele. O que quer dizer isso? Que ele não quer reduzir. Valor negativo, esses potenciais, eles são empíricos, né? Então, como é que esses potenciais foram adotados? Vamos voltar. Vou pedir que vocês recordem a ideia de eletronegatividade. Volta lá para a tabela periódica, volta a eletronegatividade, que é a tendência que o elemento possui de atrair elétrons. Lembra que essa eletronegatividade, na tabela periódica, ela cresce para a direita e para cima, excetuando os gases nobres. Flúor é o elemento mais eletronegativo. Então percebe, ela vai crescer para a direita e para cima. Quem é o elemento mais eletronegativo? Flúor. Quem é o menos? Então a gente vai para o outro lado, para a esquerda e para baixo, é o frâncio. Em valores, se nós pegarmos o flúor, ele tem um potencial de 4 volts. Né? A eletronegatividade dele, 4 volts.
Se eu pegar a eletronegatividade do frâncio, ela é 0,2. Então, olha só, o elemento mais eletronegativo, 4 volts. O elemento menos eletronegativo, 0,2 volts. Se eu fizer a média, vai dar 2,1. Por isso que vocês estão vendo aí na tabela periódica que o hidrogênio, que é o elemento que tem eletronegatividade 2,1, ele está com potencial zero. Então percebe, eu peguei a média, né, quem montou essa ideia, pegou o hidrogênio, que é a média, e fez o seguinte, comparou. Cada um desses elementos que vocês estão vendo foi comparado o eletrodo desse elemento com o eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio. Ao hidrogênio, eu atribuo o valor zero, já que ele é o meio da eletronegatividade. Quem oxida mais do que ele tem potencial de oxidação maior que zero. Quem oxida menos que ele tem potencial de oxidação menor que zero. Por exemplo, se vocês olharem para a direita dessa tabela, o lítio 3,04, o potássio 2,92, todos potenciais positivos, ó, até chegar no chumbo, né, que é o Pb, potencial mais 0,13. A partir do hidrogênio, olha para baixo agora. O cobre menos 0,15, o cobre, ali seria o cobre mais 1, na verdade, está equivocado ali, o cobre 2 mais, é cobre 1 mais, né? Cobre 2 mais 0,34, e aí negativo, de oxidação. Se eu for para a esquerda, eu vou ver os potenciais de redução. Então, quem oxida muito, reduz pouco. Por isso que a gente começa com potencial de redução menos 3,04, menos 2,92. Então, vocês estão percebendo que quando eu sei um potencial, eu sei o outro. Porque o de oxidação para o de redução só muda o sinal. Kaminsky, eu tenho que decorar essa tabela? Claro que não. Sempre que necessário, os potenciais, sejam de oxidação ou de redução, eles serão fornecidos no exercício. Então, a única coisa que vocês têm que saber é potencial de redução e o de oxidação, eles têm sinais contrários, como vocês podem ver nessa tabela. Tá? Bom, aqui a gente tem a chamada pilha de Daniel. O que a pilha de Daniel tem de evolução em relação à pilha de Alessandro Volta? Ela é uma pilha que ela funciona por muito mais tempo, ela é baseada em uma solução, né? Então aqui nós temos três partes de uma pilha. Vocês veem aí os eletrodos. O cobre, que é o nosso cátodo, né? E o zinco, que é o nosso ânodo. Toda pilha terá um cátodo e um ânodo, que são, respectivamente, no caso da pilha, o cátodo é o polo positivo, o ânodo, o polo negativo. Então, são os meus eletrodos, são as minhas peças metálicas, as minhas barras metálicas, que vão, no caso do cátodo, reduzir, no caso do ânodo, oxidar. Precisamos de uma ponte salina, vai manter o equilíbrio iônico da solução. E precisamos de um circuito externo. O que é esse circuito externo? Ele vai ligar os dois eletrodos. Tá? Então é por ali que vão fluir os elétrons. Então agora a gente está olhando para uma pilha, qualquer bateria que a gente venha a trabalhar, ela vai ter essas três partes. Os eletrodos, cátodo e ânodo, que vão, no caso do cátodo, reduzir e do ânodo oxidar. O circuito externo, que é por onde vão fluir os elétrons, e a ponte salina, que vai manter o equilíbrio iônico da solução. Tá? Ó, aqui nós estamos vendo o fluxo de elétrons, ele sempre vai ocorrer do ânodo para o cátodo, sempre do polo negativo da pilha para o polo positivo. Isso é uma indicação porque muitas vezes a gente pega um exercício de vestibular e ele diz, sabendo que o fluxo de elétrons se dá de A para B. Bom, então eu já posso deduzir, se é uma pilha e o fluxo de elétrons está indo de A para B, é porque o A é o ânodo, o B é o cátodo, independente de quem seja. Então vocês já têm essa ideia na hora de funcionamento da pilha. Outra coisa, se vocês olharem com atenção a imagem, vocês vão ver que no caso do ânodo, ó, vocês estão vendo aí que ele está sendo corroído, consumido durante o funcionamento da pilha. E no lado do cátodo, aquela massa vermelha que vocês veem ali no cátodo,
ele é nada mais, nada menos do que a massa que vai aderindo ao cátodo. Então, o ânodo vai sendo, o polo negativo, vai sendo consumido durante a reação e o cátodo ele vai aumentando a massa durante a reação. Uma pergunta muito comum: a massa que desaparece do ânodo é a que aparece no cátodo? Não, não é. Certo? Elas podem ser próximas, podem ser diferentes, mas não vai ser a massa que aparece do outro. Vamos entender um pouquinho esse processo. Se vocês olharem para essa imagem agora, o que vocês estão vendo? Ó? No lado esquerdo aqui, uma lâmina de zinco mergulhada numa solução de sulfato de cobre. O que vai acontecer? O íon zinco vai doar elétron. Opa, bati sem querer. O íon zinco vai doar elétron para o cobre. Aliás, o íon não, desculpem. O átomo de zinco vai doar elétron para o cobre, para o íon cobre, e eles vão trocar de posição. Então, para quem estava aí, quem faz parte do nosso time aí já, né, que assistiu essa aula hoje de manhã, lembra que essa é uma reação de simples troca. Aí a aula em Criciúma, né? Quem é aluno Criciúma assistiu essa aula comigo hoje de manhã de reação de simples troca. Então, ó, a lâmina de zinco trocou, né, mandou elétron para o íon cobre. O cobre recebeu elétron. O zinco oxidou, o íon cobre reduziu. Eles então vão trocar de posição. O que vai acontecer com o tempo? Ó? Vocês estão vendo aí à direita a lâmina de zinco sendo coberta por átomos de cobre. Então, isso era o que nós veríamos se eu colocasse zinco numa solução de sulfato de cobre. Por que eu faço questão de mostrar essa imagem? Porque eu tenho que ter um eletrodo, seja o ânodo, seja o cátodo, para que não haja uma reação como essa, dificultando a troca de elétrons entre eles. Eu preciso que a lâmina é de zinco, então se a gente voltar aqui, ó, a lâmina de zinco, ela vai estar mergulhada numa solução que tenha cátion zinco. A lâmina de cobre vai estar mergulhada numa solução que tenha cátion cobre, para que não haja essa reação paralela, certo? Então, quando eu penso em um eletrodo, é uma lâmina metálica mergulhada em íons, em cátions, né, comuns à lâmina, tipo lâmina de cobre, íon cobre, zinco, íon zinco, níquel, íon níquel, e assim sucessivamente, tá? O que mais que a gente teria aqui? Olha só, mas que a gente não tem tempo para ele. Vamos recuperar um pouquinho a imagem aqui então. Ó. Eu tenho aqui uma pilha, tá? O esboço de uma pilha. Lembra? Como é que eu vou descobrir quem é o ânodo da pilha? Quando vocês receberem o exercício, lembra que o menor potencial de redução, ele é o ânodo da pilha, menor de redução. Ah, Carlinhos, que se eu receber o menor de redução ou maior de oxidação, certo? Mas acredito que seja pouco provável, se a gente olhar os vestibulares dos últimos. Opa, deu uma. Não, voltou. Deu uma mensagem aí de travar, mas eu acho que voltou. Se a gente voltar, né, se a gente imaginar o seguinte, então, nos últimos 10 anos, 15 anos, todos os vestibulares, ou a grande maioria pelo menos, e já que o nosso intuito aqui, né, a gente está falando de ACAF, a gente vai ter certeza, em se tratando de ACAF, veio o potencial de redução. Então a gente vai ter como base o potencial de redução. Caso eles botem o de oxidação, faz o seguinte, para ti não te complicar. Caso, o que eu não acho que venha a acontecer, pega e inverte o sinal. Aí ele vira de redução e tu continua com essa ideia que está na tela. Menor potencial de redução é o ânodo da pilha. O ânodo é o polo negativo da pilha. O polo negativo ele é consumido durante a reação, então durante o funcionamento da pilha. Por isso que ele tem a massa diminuída. Em contrapartida, ele vai enchendo de íons na solução. O que quer dizer isso? À medida que a reação ocorre, a lâmina de zinco ela vai sendo consumida, porque os átomos vão doando elétron e se transformando em cátions. Então eles vão indo para a solução, eles vão abandonando a lâmina, eles deixam de ser átomos neutros, passam a ser íons, cátions,
e vão para a solução. Então, cada vez eu vou ter mais íon zinco na solução e cada vez eu vou ter menos átomos de prata. Então, a massa da lâmina é diminuída, é consumida e a concentração da solução é aumentada. Detalhe, eu não preciso gravar o outro lado. É só eu inverter tudo o que foi dito. Tipo, o potencial de redução maior é o cátodo, que é o polo positivo da pilha, que é quem aumenta a massa durante a ocorrência. Claro, por quê? Os elétrons vão chegando na lâmina de cobre e vão trazendo os íons cobre da solução para a lâmina na forma sólida. Por isso a concentração da solução diminui. Percebe? Ó, se eu olhar para o lado direito, tudo que está escrito na direita é o oposto do que está à esquerda. Então é fácil. Grava um lado, o outro é o oposto. Então gravou ali menor potencial de redução. Ânodo, polo negativo, diminuição da massa, aumento da concentração. Inverte tudo, vocês terão o cátodo. Tá? Olha só, outra coisa. Grava bem essa imagem. Olha o que vocês estão vendo nesse momento. Cat head. Caminhos que tu não sabe falar inglês, que é head cat, eu falo do jeito que eu quiser. E é para que vocês gravem. Cat head. Eu sei que no caso do inglês eu devo trazer o advérbio para frente, mas aqui é importante que a gente grave cat head. Cátodo, redução. Sempre que eu estiver falando do cátodo, eu vou estar falando de redução. Então, é cátodo, é redução. É redução, é cátodo. Então, essa é uma informação importante na hora do exercício. Se ele te deu uma reação, se ele te deu uma instrução de que alguém está reduzindo, esse é o cátodo. Da mesma forma, se alguém está oxidando, esse é o ânodo. Certo? Então, em toda e qualquer pilha, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Grava isso. Boa parte dos exercícios a gente resolve só com esse slide, tá? Vamos lá. Lembra, numa pilha, qual é o único cálculo que eu tenho que fazer? No máximo, calcular a DDP da pilha. Eu tenho duas maneiras para calcular isso. Eu, particularmente, sou adepto da segunda. Eu posso calcular, como está aí no laranja, a DDP, diferença de potencial. Posso pegar o potencial de oxidação de quem oxida, mais o potencial de redução de quem reduz. Mas eu acho desconfortável trabalhar com oxidação, potencial de oxidação e potencial de redução. Eu prefiro trabalhar com potencial maior menos potencial menor, certo? Então vou pegar o potencial maior e diminuir do menor. Ponto, certo? Como normalmente é de redução, eu botei aqui redução. Então, potencial redução maior menos potencial redução menor. Tá? Por exemplo, ó, se eu pegasse essa pilha, vamos imaginar que esse seja um exercício e eu queira calcular a DDP. Então ele botou lá o enunciado e falou: dadas os potenciais de redução a seguir, ou dados os potenciais, uma outra coisa. Lembrando agora, né? Pode ser que ele diga, dados os potenciais. Aí vocês me diriam, como é que eu vou saber que é de redução ou de oxidação? Olha para a reação, gente. Se vocês olharem aqui, ó, cobre 2 mais 2 elétrons. Sempre que o elétron aparece no reagente, redução. Então, elétron no reagente, redução. Então, essas duas reações são de redução. Se eu precisasse calcular DDP, o que, que eu faria? Pegaria o potencial maior, 0,34, menos o potencial menor. Então, olha só, 0,34 menos 0,25 e nós vamos ter um potencial 0,59. Tá? Então, simples assim, calcular a DDP. Pegaríamos aí o potencial maior, redução, né? Então, nós temos redução tanto de um quanto do outro, porque o elétron está aparecendo no reagente. Eu agora pegaria, então, como é que eu vou saber quem é o meu cátodo, quem é o meu ânodo? Eu aí coloquei que o cátodo é o cobre e o ânodo é o níquel. Lembra, o que a gente viu em slides anteriores? O menor potencial, portanto, menos 0,25, porque ele é negativo, só por isso. Um é negativo, o outro é positivo, só por isso ele já é menor. Então, esse vai ser o meu ânodo. Então, o níquel é o meu ânodo. Já o cobre vai ser o meu cátodo. No caso,
dessa pilha. E se eu tiver que calcular a DDP, a única coisa que eu preciso fazer, como a gente viu ali, aqui eu só coloquei para mostrar que o de oxidação é o contrário, mas não muda. Olha só, ó, aqui, redução. O cátodo é o cobre, o ânodo é o níquel, tudo certo. O maior é o cátodo, o menor é o ânodo. Agora, se eu mudar para oxidação, ó, o menor é o cátodo, o maior é o ânodo. Mas não mudou nada a nossa ideia. Eu continuo dizendo, trabalhem com o potencial de redução. Vocês vão ter muito menos trabalho. E calcular DDP, maior menos menor, não faz diferença. 25, 0,25 menos menos 0,34, 0,59. Se eu voltar aqui, ó, 0,34 menos menos 0,25 vai dar 0,59. Então isso não muda, tá? Vamos lá. Acho que é um. Não, isso não precisamos, não precisamos. Olha só. Aqui. Olha esse exercício, gente. Olha só. Os principais fenômenos estudados pela eletroquímica são a produção de corrente elétrica através de uma reação química, pilha, e a ocorrência de uma reação química pela passagem de corrente elétrica, eletrólise. Com relação a esses fenômenos, analise as proposições abaixo. Pilhas comuns são dispositivos que aproveitam a transferência de elétrons em uma reação de oxirredução, produzindo uma corrente elétrica através de um condutor. Perfeita essa primeira, hein? O que é uma pilha? Eu tenho dois eletrodos, então eu tenho um eletrodo que vai doar elétron, oxidação, o outro que vai receber elétron, redução. Esses elétrons vão fluir por um circuito externo, então é tudo que está dizendo na número 1. Número 2. Em uma pilha, a energia elétrica é convertida em energia química. Não, não, exatamente o oposto. Em uma pilha, a energia química, porque o fato de um elemento doar elétron e o outro receber, então eu estou usando a química, a questão de doar e receber elétron, ligação química, eu estou fazendo com que a energia química seja convertida em energia elétrica. Então a 2 está ao contrário. Então a 1 ok, mas a 2 está errado. E a terceira, o fenômeno da eletrólise, que a gente já vai ver na sequência, mas ele já te disse no enunciado que é o oposto da pilha, tá? É basicamente contrário ao da pilha, pois enquanto na pilha o processo químico é espontâneo, o da eletrólise é não espontâneo. Gente, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: quando eu estou olhando para a pilha e eletrólise, eu estou olhando a bateria do meu celular e recarregar a bateria do celular. A bateria descarrega além da minha vontade. Né? A gente até gostaria que ela descarregasse menos. Mas ela é espontânea, quer dizer, ela funciona naturalmente. Então ela vai descarregar espontaneamente. Toda pilha é um processo espontâneo. Já carregar essa bateria é necessário que eu conecte um carregador. Então, nessa hora, ela não é espontânea. Então, é verdadeira número 3. A pilha é um processo espontâneo, enquanto a eletrólise é um processo não espontâneo. Então, a gente tem aí o 1 e o 3 como verdadeira. Nesse caso, seria aí a nossa letra C. Tá? Gente, se for surgindo dúvida, vocês vão questionando aí, tá? Certo? Opa, apertei aqui, o que que eu desapareci aqui da tela? Opa. Vamos lá, vamos para mais um. Acho que nós temos 4 exercícios aqui ao todo. Ih, travou, foi isso. Aqui, olha só. Na célula eletroquímica representada pela equação, e aí está a equação, é correto afirmar que os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. Mas, cara, o que eu faço? A gente já teve até um exercício muito parecido com esse na CAF, quero acreditar que foi 2022. Ah, quando eu olho para essa equação, eu vejo que a letra A não pode estar correta. Porque olha só, o AG está mais 1 no reagente, está 0 no produto. Então eu tenho AG mais 1 no reagente, AG 0 no produto. O que aconteceu? Ele reduziu, porque ele passou de mais 1 para 0. Então a prata está reduzindo. E quem reduz é o cátodo. Então a prata é o meu cátodo, ela recebe elétron,
Ela não manda. Então, fluem do níquel para a prata e não da prata para o níquel. Lembra, é sempre do ânodo para o cátodo. Então, quem é o meu ânodo aqui? É quem oxida. Quem é que está oxidando? O níquel, que está indo de 0 para mais 2. Tá? Então, totalmente ao contrário a letra A. Letra B, o cátodo é o eletrodo de níquel. Não, não. Quem é o cátodo? É quem reduz. Quem é que está reduzindo? A prata, porque está passando de mais 1 para 0, certo? Então, a prata está reduzindo, não oxidando. Então, não é ela que é o níquel, é o ânodo, e não o cátodo. A prata é o cátodo. O eletrodo de prata sofre desgaste. Quem é que sofre desgaste? Quem é que é consumido? Quem é que corrói durante a reação? O ânodo. Quem é o ânodo? O níquel. Então está errada a letra C. A prata sofre redução. Essa aí é a nossa alternativa correta, porque olha só, ela está mais 1 no reagente, 0 no produto. Então, de mais 1 para 0, eu tenho uma redução. Então, letra D, deixa eu ver se eu não coloquei o X. Queria ter colocado o X. Então, a letra D vai ser a nossa alternativa. E a solução de níquel irá se diluir, quer dizer, a concentração de íon níquel diminui. Vamos lembrar do seguinte: onde é que a concentração, o que que ocorre com cada um dos eletrodos? Vamos sempre gravar o ânodo. Menor potencial de redução, ânodo, polo negativo, a massa diminui, a concentração aumenta. Então, o ânodo tem a massa diminuída e a concentração aumentada. Gravei um lado da pilha. Se eu sei disso, o níquel está indo de 0 para 2, então ele está oxidando. Ele é o meu ânodo. Ele vai ter a massa diminuída e a concentração aumentada. Ou seja, a solução de níquel não vai diluir, ela vai concentrar. Por isso que a letra E está errada. Então a única alternativa aí seria realmente a letra D. Tá? Não, isso aqui é uma questão. Deixa eu ver se é essa. Não, não. Ela é uma questão que não cabe aqui para nós. Tá fora. Ó, lembra dessa ideia, ó. Regrinha do opa. Quem oxida perde elétron, aumenta o NOx, certo? Que é o ânodo, tá? Quem reduz recebe elétron, reduz o NOx, que é o cátodo. Então, ânodo oxida, cátodo reduz. Como que eu vou descobrir quem é um, quem é outro? Quem está perdendo elétron, quem está recebendo elétron, tá? Lembra, sempre quem oxida faz o outro reduzir. Então, quem oxida é agente redutor. Quem reduz, agente oxidante. Tá? Olha só. Abaixo mostra os valores de potencial padrão de algumas semi-reações. Certo? Então a gente está trabalhando aí com uma tabela que me diz que a prata tem um potencial de redução 0,80, o cobre 0,34, o chumbo 0,13 negativo e o zinco 0,76 negativo. Considerando apenas as informações da tabela, indique a alternativa correta. A. A pilha de maior potencial padrão possui ânodo de prata e cátodo de zinco. Gente, quando vocês quiserem a maior DDP, quando vocês tiverem um exercício como esse, e vocês quiserem ou precisarem da maior DDP, é fácil. Pega o maior e o menor. Quem é o maior potencial? A prata, 0,80. Quem é o menor? O zinco, 0,76 negativo. Então, a pilha de maior potencial possui o ânodo de prata, e aí eu vou dizer que é o contrário, que é o cátodo de prata, porque a prata vai reduzir. Ela tem maior potencial de redução. Vamos voltar. Volta lá naquele slide que eu coloquei para vocês anteriormente. Menor potencial de redução, ânodo. Ânodo, polo negativo. Polo negativo, a massa diminui, a concentração da solução aumenta. Então, olha bem, quem é o menor potencial que eu tenho aqui? Ah, é o zinco. Então, o zinco vai ser o ânodo,
E a prata, que é o maior, vai ser o cátodo. Então está trocado na letra A. Tudo bem que vai ser a pilha de maior potencial, mas está trocado aí ânodo e cátodo. Letra B, que é o nosso gabarito, já deu para ver. Dentre os metais apresentados, o zinco é o melhor agente redutor. Olha bem, se eu tenho os potenciais de redução, quem reduz menos? O zinco. Então, quem reduz menos oxida mais. Então, o zinco é quem vai oxidar. Logo, ele é o melhor agente redutor, ou o maior agente redutor. Por isso que a letra B está corretíssima. A pilha formada pelos eletrodos de cobre e chumbo possui potencial 0,21. Ó, se eu pegar cobre e chumbo, o potencial maior é 0,34 menos 0,13. Então esse potencial vai dar 0,47, não 0,21. Letra D. O íon zinco recebe elétrons mais facilmente que o chumbo. Vamos trocar essa frase? Quem recebe elétrons reduz. Então ele está me dizendo que o zinco reduz mais que o chumbo. Onde é que eu encontro que isso está errado? Nos potenciais. O potencial do chumbo de redução é maior que o do zinco, menos 0,13, e o do zinco menos 0,76. Então o chumbo reduz mais do que o zinco. Por isso que a letra D está errada. A reação cobre doando elétrons para o zinco é espontânea, porque o cobre está indo de 0 para mais 2, então o cobre está oxidando e o zinco está reduzindo. Se eu olhar para a tabela, o que, que eu vejo? Que isso não é o natural. Porque quem é que tem o maior potencial de redução? O cobre ou o zinco? O cobre. Então o cobre vai receber, o zinco vai doar. É o que essa tabela está me dizendo. Porque quem tem potencial de redução maior é o cobre. Quem tem potencial de redução maior recebe elétron. Então o cobre vai receber, o zinco vai doar. Isso é o normal. Essa reação que está escrita aí, então ela é não espontânea. Por isso que a letra E não poderia estar correta. Tá? Bom, vimos aqui o que diz respeito a pilhas. Tá? Então agora, deixa eu voltar aqui com vocês. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Porque eu vou abrir a parte de eletrólise, tá? Que é o nosso oposto à pilha. Tem alguma pergunta, algum questionamento, algo que não ficou bem claro, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Tudo certo? Júlio, ok. Marcelo, Marcela, ok, 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 ok. Então tá. Então, quem é que tá aí? From um usuário do Zoom. Amanda Silvano, ok. Então vamos lá. Beleza. Então vou abrir eletrólise para vocês. Olha só. Vamos lá, do começo. Olha só, meus queridos. Então agora a gente vai para o oposto da pilha, tá? Olha, uma ideia aqui, ó. Peguei de um site, né? Essa imagem, Marina Imperial. O que que significa ânodo de sacrifício? É uma maneira de eu proteger estruturas metálicas. Então a gente faz uma proteção anódica. Como é que é isso? Eu vou criar um metal de sacrifício. Então eu vou fazer, ao invés do metal oxidar, eu vou ter uma outra estrutura, que é o tal do metal de sacrifício, para que essa estrutura, que eu imagino, eu não quero que o casco de um navio ele oxide. Então vocês estão vendo essas pastilhas brancas aí espalhadas pelo casco do navio? Eles vão fazer o papel de ânodos de sacrifício, que é o metal de sacrifício. Enquanto essas pastilhas existirem, elas vão oxidar primeiro que o casco do navio. Então, cada vez que eu faço uma manutenção do navio, eu vou lá e substituo essas placas para que elas oxidem antes do casco do navio. Assim eu protejo ele. E a gente vai trabalhar isso na eletrólise. Só que para a gente começar a falar de eletrólise, é importante que a gente olhe para essa tela, vendo o seguinte: olha só o que a gente viu em pilha. Toda pilha é um processo espontâneo. Eletrólise não. Contrário, não espontâneo. A pilha transforma energia química em elétrica. A eletrólise, a elétrica em química. Ânodo, polo negativo. Eletrólise, ânodo, polo positivo. Então vocês estão. E claro, cátodo era o polo positivo,
na eletrólise é o polo negativo. Então percebe, vocês estão vendo que a eletrólise ela é o oposto da pilha. Então o que a gente viu na pilha, a gente vai inverter agora. Então olha bem, é um fenômeno no qual um composto iônico, sal, uma base, né, sofre um processo de fusão, muda de estado sólido para líquido. Então, através de uma corrente elétrica. De novo, hoje pela manhã eu dava essa aula em Criciúma e PV, terceirão, tal, a gente viu, não, terceirão não viu, mas o PV viu essa aula hoje pela manhã, quando a gente falava de eletrólise, reações de decomposição. Então eu vou quebrar uma estrutura com a passagem de corrente elétrica. Eu tenho dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, tá? De novo, se nós estamos falando de eletroquímica, seja pilha, seja eletrólise, são processos de oxirredução. Então, alguém vai oxidar, alguém vai reduzir. Aliás, esse é o único ponto em que pilha e eletrólise são iguais. Pilha, ânodo oxida, cátodo reduz. Eletrólise também. Tá? É o único ponto. No mais, elas estão invertidas. Como é que vai acontecer isso? Olha só. Se eu pegar o sal de cozinha, eu vou fazer a eletrólise do sal de cozinha. Então, olha bem, o que, que vai acontecer com o meu ânodo? Lembra, ânodo na pilha, a gente acabou de ver, vou recordar com vocês, lá na pilha, menor potencial de redução, ânodo, polo negativo. Agora, na eletrólise, o ânodo é o meu polo positivo, certo? Então, é o contrário, tá? Porque a gente está fazendo o contrário aqui. Então, quem é que vai ser atraído pela carga positiva? O negativo. Então, ânion migra para o ânodo para doar. Ânodo, oxidação. Então, ânodo oxida. Beleza, é o que a gente está vendo aí. O Cl- doando elétron. Já o cátodo, na pilha, ele era o meu polo positivo. Na eletrólise, ele é o meu polo negativo. E aí o cátion, o positivo, vai ser atraído pelo negativo e ele vai receber elétron. Então, o ânodo reduz, né? Desculpa, o ânodo oxida, o cátodo reduz. Isso não mudou, seja na pilha, seja na eletrólise. O que, que mudou? Na pilha, o ânodo era o polo negativo, na eletrólise ele é positivo. Na pilha, o cátodo era o polo positivo, na eletrólise ele é o negativo. O que vocês estão vendo aí nesse slide é o que a gente chama de eletrólise ígnea. Certo? Por que eletrólise ígnea? Porque essa eletrólise ela ocorre sem água, certo? Então, quando eu tiver o termo ígnea, é porque não tem água, sem água, tá? Então, cátion para o cátodo, ânion para o ânodo. Cátodo vai receber elétron, vai reduzir, cat red, isso continua igual, e o ânodo vai oxidar, certo? Qual é a ideia da eletrólise? Sempre zerar a conta. Percebe? O Cl2 tem NOx zero, o Na NOx zero. Então a ideia é essa. Então a reação que aconteceria aqui seria essa. Nós teríamos a formação de sódio metálico no cátodo e de gás cloro no ânodo. Aliás, é importante que vocês recordem disso, tá? Que é o seguinte: uh, numa eletrólise, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Quero continuar. Oxi, aqui. Olha só, eu vou continuar essa reação. Então, deixa eu ver aqui. Pam, pam. Tá. Olha só. Deixa eu continuar para cá. E aqui, já vou corrigir isso aqui. Só sem cores. Oxi. Isso aqui. Sim. Pronto. Aqui.
olha só. E aqui, sem cor também. Assim. O que que iria formar aqui, ó? Então, nós teríamos Na, certo? Sólido, sódio, sólido, tá? Oxi, não quer, não tem problema. E gás cloro, Cl2, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não tá dando hoje. Tá de sacanagem comigo. Não quer acontecer, tá? Então aqui nós teríamos um meio de Cl2. Deixa eu voltar esse slide com vocês. Olha só, se a gente olhar para esse slide assim, fica mais fácil de entender. Então, olha o que aconteceu no ânodo, olha o que aconteceu no cátodo. Então, a gente pegou o NaCl, decompôs e ele vai formar sódio e cloro, certo? Sódio metálico, NaS, e cloro gasoso, tá? Então, é isso que a gente tem aí. Achei aqui uma forma. Desculpem, gente, mas eu tenho toque, tá? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Não, aqui. Ctrl C, Ctrl V. Isso, olha que legal. E aqui, vamos pegar esse cara aqui e vamos colocar aqui. Assim fica melhor. Olha só, certo? Então, ó, é isso que nós temos, o que vai formar, né, no produto, ó, sódio metálico e gás cloro, certo? Então, ó, tá aqui, ó, meio Cl2 gasoso e um Na sólido. Isso é a pergunta que normalmente ocorre nos exercícios. Eles perguntam o que, que é formado no ânodo, o que, que é formado no cátodo. Toma cuidado. Lembra, no ânodo sempre vai formar gás cloro, é, é, flúor, são os ametais, né, que vão aparecer no ânodo. Já no cátodo vão aparecer os cátions, então vai aparecer metais. Então vai formar sódio, vai formar potássio. No máximo aí a gente vai ver na sequência formando gás e hidrogênio. Tá? Bom, essa é a eletrólise ígnea. Agora, ixi, tá aí a nossa reação. E aí, o que que nós vamos ter agora aqui? Por exemplo, ó, o cloreto de alumínio, certo? O AlCl3. Ó. Se eu pensar na eletrólise, quem é que vai migrar para o ânodo? O cloreto. Quem é que vai migrar para o cátodo? O alumínio. Então, o cloreto vai migrar para o ânodo, percebe? Ele tem carga, essa carga menos um que vocês estão vendo aí logo acima do Cl, certo? Essa carga menos um é o número de elétrons que serão doados. Então, olha aí no ânodo, eu tinha 3 Cl menos, ele agora vai aparecer como 3 meios de Cl2, né? Os 3 Cls vão formar uma e meia molécula de Cl2, então por isso 3 meios de Cl2 vão doar 3 elétrons. Já o alumínio, ele estava mais 3, ó. Então ele vai receber esses 3 elétrons. Então, se eu agora fizesse a equação global, ó, Al3 mais 3Cl menos, formando Al0 e 3 meios de Cl2. Então seria perguntado: o que, que formou no ânodo? Cl2, gás cloro. O que, que formou no cátodo? O alumínio. Tá? O que, que muda se for uma eletrólise ígnea? Olha só. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Numa eletrólise ígnea, por exemplo, a eletrólise do sulfato de cobre. Mas como é que eu devo proceder? Olha só, separa o que é metal do que não é metal. Por exemplo, aqui, ó, eu teria cobre, que é metal, de SO4, que não é metal. Então, claro, nós temos aí o cobre mais 2 e o sulfato menos 2. Então, lembrando, separei o metal do ametal. Agora eu vou descobrir. Eu tenho água, porque agora a gente vai para a eletrólise em solução aquosa. Então, a água
ela é formada por H+, e OH-, certo? Por H+, e OH-. Então, olha só. Agora, na hora que eu olhar para o meu cátodo, que é o meu polo negativo, eu vou ter dois cátions para migrar para lá, o cobre e o H+. E eu vou ter que escolher um. Quem é que eu vou escolher? Sempre você, o H+, já que é eletrólise em solução aquosa, o H+ vai estar aqui. Esse não muda, o OH- também. Quem vai mudar são os cátions lá de cima. Então, o que que vocês, como é que vocês devem proceder para escolher entre eles? Olha para o cobre. Como eu disse, o H+ vai estar aí. Olha para o cobre. Esse cara é da família 1A, 2A ou alumínio? Não. Então, quem migra vai ser o próprio íon, tá? O cobre. Se fosse da família 1A, 2A ou alumínio, migraria o H+. Acho que eu até coloquei um outro exemplo ali depois, certo? Então, ó, qual é a pergunta que eu tenho que fazer na hora que eu tiver elettrólise em solução aquosa? Vou voltar aqui, ó. Primeiro, quem é o sal? Ah, é o sulfato de cobre. Então, separa metal do resto. Beleza. Quem é que vai migrar para o cátodo? Eu tenho dois cátodos, o H+ da água e o cobre. Vai migrar, eu vou olhar para o cobre, porque o H+ sempre vai estar aí, e vou me perguntar: o cobre, ele é da 1A, 2A ou é o alumínio? Não. Então é o cobre que vem. Caso contrário, é o H+. Tá? Mesma coisa que acontecia antes. Ó. Ele vai receber elétron e formar cobre metálico. Agora, quem é que vai migrar para o ânodo? Eu tenho dois ânions, o OH- e o SO4. Qual é a pergunta que eu tenho que me fazer? O OH- sempre vai ter aí. Quem vai mudar é o cara de cima lá. E aí eu vou olhar para o SO4 e vou me fazer a seguinte pergunta: tem oxigênio ou flúor com ele? Tem. SO4. Então, se o ânion tem oxigênio ou flúor, quem migra é o OH-. E aí eu vou fazer uma sugestão para vocês. Gravem essa equação do OH- no ânodo. 2OH- formando H2O, meio de O2 e liberando dois elétrons. Tá? Memorize, grave essa equação. Tá? Melhor maneira tê-la gravada. Então, essa é a semi-reação catódica e anódica. Se eu quisesse ou precisasse, eu agora iria fazer a soma das duas. Outra coisa, vocês estão percebendo que eu marquei aí, ó, o H+ e o SO4. Por que que eu marquei esses dois? Nessa eletrólise vai formar ácido sulfúrico, ó, porque eu vou ter cobre metálico, aqui está aquoso, não é, tá? Até vou corrigir, certo? Esse cobre aqui é sólido, ele não é aquoso, tá? Ele é sólido. Voltamos lá, ok, tudo de volta, ó, só o cobre ali que estava equivocado. Então eu formei cobre metálico e e aqui botei outro equívoco. Esse cara aqui, ele é gasoso, tá? Então, ó, pá, 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 pá. O cobre metálico vai estar sólido, então eu vou recolher ele na reação sólido. O O2 gasoso vai se desprender, mas vai sobrar uma solução ácida, porque vai sobrar H+, certo? Então, nesse caso, nós teríamos a formação de uma solução ácida com H+, tá? Beleza. Deixa eu ver se eu coloquei. Ó, coloquei outro exemplo aqui, ó. O cloreto de cobre, cloreto cúprico. Olha só, primeira coisa, vou separar metal de ametal. Então, separei o cobre do cloro. Agora eu tenho a água. Percebe que essa equação continua igual. Quem é que vai migrar para o cátodo? Eu tenho dois cátions, o H+ e o cobre. Neste caso, vai migrar o cobre, pelo mesmo motivo de antes. Eu olhei para o cobre e fiz a pergunta. O cobre é da família 1A, 2A ou alumínio? Não. Então ele migra para o cátodo. Vai, no caso do cátodo, sofrer redução, né?
receber elétron, formar o cobre metálico. De novo, aqui eu tenho um erro. Esse cara aqui, ele é sólido. E esse cara aqui, ele é gasoso. Então, olha só. Beleza, chegamos até aqui. Ó. Formei cobre sólido. Agora eu vou para o ânodo. Qual dos dois íons, qual dos dois ânions vai migrar para o ânodo? Eu tenho OH- e Cl-. Vai migrar, vou olhar para o Cl- e vou me perguntar: esse ânion tem oxigênio ou flúor? Não. Então migra ele. E ele vai para o ânodo para oxidar. Ó, 2Cl-, duas cargas negativas, ele vai doar dois elétrons e formar Cl2. Então percebe aí essa malandragem de escolher quem eu vou mandar para o ânodo, quem eu vou mandar para o cátodo, no caso de uma eletrólise em solução aquosa. Tá? Ó, e aqui formou HCl, mais uma vez, formamos uma solução ácida. Aqui, só para recordar, ó, no caso do H+, quem é que tem menor tendência que o H+? Os cátions alcalinos, alcalino-terrosos e alumínio. Lembra que eu falei para vocês? Vou olhar para o cátion, lá que era o cobre, e vou perguntar, ele é um A alcalino, 2A alcalino-terroso ou alumínio? Sim, migraria o hidrogênio. Não, migrou o próprio cobre. No caso do OH-, ânions oxigenados ou que tenham fluoreto, certo? Tem oxigênio no ânion, que era o caso lá do SO4? Sim, então vai o OH-. É o flúor? Então vai o OH-. Caso contrário, como foi o caso do cloreto, aí vai ele próprio. Tá? Só para recordar disso. Aspectos quantitativos. Opa, temos uma pergunta, deixa eu ver aqui uma coisa. Prof, qual é aquela pergunta que tu faz para saber se vai, quem vai, né, para o cátodo ou para o ânodo? Então, deixa eu trazer aqui de volta. Deixa eu ver só quem é que perguntou que eu esqueci. Pamela, olha só, Pamela, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vou fazer, vou voltar nesse ponto aqui, Pamela, ó. Vamos lembrar o seguinte: eu tenho aqui a eletrólise ígnea. Desculpa, eletrólise em solução aquosa do cloreto de cobre. Vamos imaginar, tu recebeu um exercício lá na hora da tua prova que diz: o cloreto de cobre 2, CuCl2, quando em eletrólise em solução aquosa, podemos afirmar que. Então, ele iria te perguntar quem é que foi formado no ânodo, quem é que foi formado no cátodo. Então, primeira coisa que tu vais fazer, ó, separar metal de ametal. Então, tu separou aqui o cobre e o cloro. Lembra, solução aquosa. Tu só vai fazer a pergunta, Pamela, quando tu tiveres solução aquosa. E a pergunta é a seguinte: tenho dois cátions, Cu2+, e 2H+. Qual dos dois migrará para o cátodo? Tu vai olhar para o cobre, porque o H+ sempre vai estar aí. Tu vai olhar para o cobre. Tu vai perguntar: esse cátion, ele é da família 1A, metal alcalino? Não. Porque metal alcalino é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então não está o cobre. Ele é um alcalino terroso? Não. Porque quem são os alcalinos terrosos? Família 2 ou 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Não é nenhum deles. Logo, ele não é da 1A, ele não é da 2A, ele não é o alumínio. Então ele migra para o cátodo. Ó, e essa vai ser a reação que vai acontecer no cátodo. Então, olhou para o. Tem o H+ e outro cátion. Tu vai olhar para esse outro cátion e perguntar: ele é da família 1A, 2A, o alumínio? Sim, o H+ iria para o cátodo. Não, o próprio cátion vai para o cátodo. Mesma coisa. Agora eu vou para o ânodo. O OH- e o Cl-. Eu tenho os dois ânions. Quem é que vai migrar para o ânodo? Eu vou olhar, o OH- sempre vai estar aí em solução aquosa. Então eu agora vou olhar para o Cl-, vou olhar para o ânion e vou me perguntar: tem oxigênio ou flúor nesse ânion? Não. Bom, como não tem, vem o próprio ânion. Se tivesse, que foi o caso anterior, iria o OH-, certo? Então tá aí a reação anódica. Beleza, Pamela? Ou alguma dúvida ainda? Me diz aí.
Pamela, você está aí? Você está entre nós, Pamela? Ok, que bom, que bom. Tá, então vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de cálculo agora. Isso que a gente viu é o que a gente chama de aspectos qualitativos, porque a gente não fez cálculo. Nós trabalhamos com qualidades, né, com características. Então a gente trabalhou os aspectos qualitativos da eletrólise. Agora a gente vai para aspectos quantitativos da eletrólise, tá? Então vamos lá. Olha só. Nós temos aí a primeira lei de Faraday, que ela diz o seguinte: a massa, aqui nós vamos fazer uma análise sobre o cátodo, tá? A massa que se deposita sobre o cátodo é diretamente proporcional à quantidade de corrente que atravessa o condutor. Então, essa é a primeira lei de Faraday, onde a quantidade de carga que atravessa o condutor, I vezes T. O que, que cada coisa significa aqui? Ó? M é a massa depositada sobre o cátodo, sobre o eletrodo. K, a constante de proporcionalidade, e Q, a quantidade de corrente. O que, que é o I, o que, que é o T? O I é ampere, né? Intensidade de corrente. E o T é o tempo, só um cuidado. Como a gente está lidando com ampere, o tempo tem que estar em segundos. Toma muito cuidado, porque normalmente na hora dos exercícios, esse tempo acaba vindo em hora, em dias, tal. Eu tenho que convertê-lo para segundo, tá? O I em ampere, o tempo em segundo, tá? Segunda lei de Faraday. A massa que se deposita sobre um eletrodo é diretamente proporcional ao equivalente grama. Esse E é o equivalente grama da solução. Tá? E o que é o equivalente grama? É a massa molar do cátion dividido por X, que é a carga do cátion. Então, ó, M, massa que se deposita sobre o eletrodo. K, constante de proporcionalidade. E, equivalente grama do cátion. X, carga do cátion. Faltou colocar aqui. Até vou colocar aqui para nós, ó. Olha só. Vamos lá. Mol igual, né? Vamos colocar aqui o nosso mol, massa molar do cátion, certo? Ó, então vamos lá, de volta. Então, M, a massa que se deposita sobre o eletrodo, K, constante de proporcionalidade, E, equivalente grama do cátion, e mol, a massa molar do cátion, X, a carga do cátion. Vamos para uma prática. Opa, deixa eu me ver aqui. Volta rapidinho no slide anterior, tá? Qual é o slide? Me diz aí, Luísa. Tu querias o slide esse aqui. Opa, deixa eu ver aqui uma coisa. Esse aqui, eu suponho. Esse aqui, vou até fazer uma correção nele, tá, Luísa? Ó, I igual intensidade de corrente e o T, que vai ser o tempo em segundos. Tá? Beleza. Deixa eu puxar esse cara aqui para cima. Ok. Ó, o nosso I e o nosso T. Vamos lá. Deixa eu ver. Ver se era isso, Luísa. Isso, muito obrigado. Tá, então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Ó, lembra aí, tá aí o nosso, aquele slide que tu tinha pedido. Então, essa é a primeira lei de Faraday. Massa depositada sobre o eletrodo, K, constante de proporcionalidade, Q, a quantidade de corrente, I, a intensidade da corrente, e T, o tempo em segundos. Ok? Aqui, vamos lá, segunda lei de Faraday. A massa que se deposita sobre o eletrodo é diretamente proporcional ao equivalente grama, M é a massa, K a constante de proporcionalidade e o E o equivalente grama do cátion. Mol, a massa molar do cátion,
X a carga do cátion. Tá? Junta tudo agora. Lembra, nós tínhamos MKQ, MKE. Agora nós vamos juntar tudo. E para vocês, essa fórmula, ela resolve 99% dos exercícios de eletrólise quantitativa. Olha como é fácil para vocês gravarem essa fórmula. M de meu, K de Kaminsky, Q de querido, E de especial. Então, olha a fórmula que nós temos aí. Meu Kaminsky querido especial. Sempre lembrando o Q, I vezes T, né? I medido em ampere e o T, o tempo medido em segundos. Tá? Então, gravou a fórmula, hein? Meu Kaminsky querido especial. Grava aí a fórmula que a gente vai usar. Olha só. Não, isso não precisamos. Tá. Aqui, ó. Ah, vamos pegar essa ideia de termoquímica. Olha só. Eu tenho aqui baterias de níquel hidreto metálico são empregadas em aparelhos eletrônicos, como telefones, máquinas fotográficas, etc. Considere que a reação global desse tipo de bateria seja, né, e aí está aí, com uma diferença de potencial de saída de 1,35 volts. Teoricamente, a tensão mínima em volts que se deve aplicar para recarregar essa bateria. Ora, gente, uma questão lógica. Se a gente pensar numa bateria, está saindo energia com 1,35 volts, se eu quiser botar essa energia de volta, no mínimo eu tenho que ter uma tensão equivalente, 1,35. Então, a minha DDP, né, minha tensão mínima, ela tem que ser igual ou superior à tensão de saída. Então, aqui bem simples, olha as minhas opções. Menos 0,5, menos 1, mais 0,5, mais 1 e mais 1,5. Ora, se a minha tensão de saída era 1,35, no mínimo ela tem que ser igual. Então, eu já elimino A, B, C, D. Vou ficar com 1,5 porque é maior. Então, tá aí a nossa resposta. Com uma tensão de saída era 1,35, se eu quiser recarregar a bateria, 1,35, eu tenho que ter no mínimo igual, de preferência maior. Então, a nossa letra E. Se eu tiver que fazer cálculos, olha só. Ah, isso aqui a gente já viu, foi aquele exercício anterior, que a gente resolveu em pilha, tá? Que era 1 e 3 verdadeiras. Agora, olha esse exercício. Qual a massa de prata depositada no cátodo por uma carga de 10.000 coulombs? Acho que tinha. Não, está direto aqui. Qual a massa de prata depositada no cátodo por uma carga de 10.000 coulombs ao atravessar uma solução de nitrato de prata? E aí a letra B. Sabendo que a eletrólise demorou 1 hora, qual a intensidade da corrente? O equivalente químico da prata é 107,88. Vamos lá. Vamos organizar essa ideia. Olha só. O que eu sei? Eu quero fazer um cálculo, eu quero calcular qualquer coisa dentro da eletrólise, MKQE. Então, a massa que se deposita, K, lembrando, esse K tem valor, como é uma constante, né? 1/96.500, tá? Sempre esse valor. 1 dividido por 96.500. Toma cuidado lá na hora da tua prova, porque pode aparecer um Faraday igual a 96.500 Coulomb. Por quê? Esse K é 1 sobre Faraday. Então é 1 sobre 96.500. Toma cuidado com isso. Aí olha só, a quantidade de corrente, 10.000 coulombs. Da onde que eu tiro isso? Está aqui, ó. Ele disse que a massa de prata no cátodo por uma carga de 10.000 coulombs. Então ele já me deu que a carga, a quantidade de carga é 10.000. E que o equivalente grama era 107,88. Pronto. Então eu já consigo calcular que serão depositados no eletrodo 11,177 gramas. Agora ele me perguntou qual é a intensidade de corrente. Olha só, kit. Quantidade de corrente igual a I vezes T. Então, a quantidade é 10.000 coulombs, estava dito lá no enunciado. O tempo, 1 hora. Então eu tenho que lembrar do seguinte, cuidado, porque o tempo tem que estar em segundos. Como 1 hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos.
o que vai me dar uma corrente de 2,778 amperes, ou aproximadamente 2,8 amperes. Então, ó, aproximadamente 11 gramas se depositando, com uma corrente de aproximadamente 2,88, 2,778, ou aproximadamente 2,8 amperes. Tá? As proposições a seguir estão relacionadas com eletrólise. As reações de eletrólise ocorrem com consumo de energia. Perfeito. Transforma energia elétrica em química. 2. Soluções aquosas de glicose não podem ser eletrolizadas porque não conduzem corrente elétrica. Soluções moleculares não têm íon, não eletrolíticas, não conduzem corrente elétrica, não tem como eletrolizar. E a 3, então, correta também. E a 3, nas eletrólises de soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação. Olha só, cátion migra para o cátodo. Então, eles sofrem redução, não oxidação. Tá? Então, correta um e 2. Cadê você? Ó? Letra D. Tá? Bom, fechamos aí a nossa eletrólise. Deixe-me ver como é que estamos de tempo. Ainda temos mais 15 minutos. Que ótimo. Então, deixa eu salvar aqui rapidinho. E aí a gente vai abrir. Perfeito. Agora eu vou abrir para vocês a termoquímica. Tá? Então, olha só. É a CAF, não é Enem. Então, olha só. Quando a gente pensa em termoquímica, tá? Vocês estão vendo aí, agora está aparecendo para vocês? Que desapareceu aqui para mim e caiu aqui para mim. O que está acontecendo? Não, pois é, caiu aqui para mim. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu compartilhar com vocês de volta. Deixa eu voltar. Aqui. Agora sim. Aqui. Deixa eu botar a apresentação. Tá. Agora deve estar aparecendo para vocês, correto? Só me confirmem aí, por favor. Sim, ok. Então, olha só. Meus queridos, observem o que que nós estamos vendo aí. Um cubo de gelo, né? Óbvio que não é de água, muito provavelmente é um cubo de álcool sólido, né? E ele está queimando, então ele está liberando calor. O que a gente vai falar agora é termoquímica. Então, liberar e absorver calor. O que que a termoquímica estuda? O calor da reação. Então, termo, temperatura, calor, né? Aumento ou diminuição da temperatura do meio por absorção ou liberação de calor. O calor envolvido numa reação, tá? Então, isso é o que a termoquímica vai estudar. Quando a gente está pensando nessa termoquímica, então, olha só, nós precisamos entender que o meu reagente ele tem uma energia, nós chamamos de entalpia, e o meu produto tem uma energia. Nós chamamos de entalpia. Então, entalpia do reagente, entalpia do produto. Essa entalpia, essa energia, nós simbolizamos por H, que no inglês, vocês melhor do que eu devem saber, heat, que é calor, né? Então, por isso que vai ser simbolizado por H. Olha só, quando a gente vê essa imagem, a gente até sente um certo calor, porque a gente já imagina. Algo queimando libera calor. Então, eu tenho calor para fora da reação. Eu tenho uma reação exotérmica. Tá? Então, processos exotérmicos, eu tenho uma variação de entalpia. O que é variação? É o delta, é a diferença entre o fim e o começo. Então, quando eu penso em ΔH de uma reação, eu estou pensando na diferença entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Tá? Então, ó, a entalpia do produto é o quanto de energia o meu produto tem. A entalpia do reagente é o quanto de entalpia o meu reagente tinha. Então, eu vou calcular a diferença entre eles, eu vou ter o ΔH da minha reação. Tá? O que que nós teríamos aqui? Ó? Processos endotérmicos. Esse prefixo endo significa para dentro.
Então, calor, temperatura para dentro da reação, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter um ΔH positivo. Porque se a reação absorver calor, ela vai absorver energia, ela vai terminar com mais energia do que começou. Então, eu vou ter um saldo positivo. Então, a minha variação vai ser maior que zero. Agora, se eu terminar com menos, é porque a reação liberou o calor. Então, eu vou ter um saldo negativo. Então, meu ΔH, ele define se a minha reação é endotérmica ou exotérmica. Iberê. Ó, em processos exotérmicos, queima de vela, combustão de álcool, queima de propano, liquefação ou condensação da água. Quando a água, é importante a gente lembrar, né? Por exemplo, a queima da vela, ela é um processo exotérmico, mas ela é também uma reação exotérmica, né? Porque a vela está reagindo, está queimando. Então, a parafina da vela, em reação com o oxigênio, libera calor. Então, é uma reação e é um processo. Já no caso da condensação da água, percebe, ela está liberando calor para poder voltar ao estado líquido, o vapor da água está liberando calor para voltar ao estado líquido. É um processo, mas não é uma reação exotérmica, tá? Mesma coisa nos endotérmicos, ó. A água em ebulição. A água absorve calor para passar de líquido para gasoso. Então, isso é um processo endotérmico, mas não é uma reação. Já a fotossíntese é uma reação, porque há mudança no íntimo da matéria. Bom cuidar disso, tá? Olha só, numa reação endotérmica, olha o gráfico que eu tenho. Eu vou terminar com mais energia do que eu comecei. Então, ó, a minha entalpia do reagente, eu tenho o meu reagente, eu tenho uma quantidade de energia, há uma absorção de energia e eu tenho a minha entalpia do produto, que, é evidente, é maior que a do reagente. Então, nesse caso, eu teria um ΔH maior que zero. Já se eu tenho uma reação exotérmica, olha só, a minha entalpia do reagente é maior, porque vai ter uma liberação de energia. E eu vou terminar com um produto com menor energia. Então, eu tenho aqui um ΔH negativo. Eu tenho uma perda de energia, vou terminar com menos do que eu comecei, meu ΔH é negativo. Tá? Uma coisa que é muito comum, deixa eu ver como é que estamos de tempo. Ih, eu acho que vai dar só para a gente ver lei de Hess. Olha só, quando a gente vai falar de lei de Hess, ou lei da soma dos calores, né, que é a mesma coisa, olha como é que a gente faz isso. Vou pegar aqui um caso prático. Lembrem-se do seguinte: sempre que vocês receberem um exercício, que vocês tiverem lá 3, 4, 5 equações, vocês vão conhecer o ΔH de todas menos uma. Isso é lei de Hess. Então não interessa se eu tenho 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 reações. Vai acontecer sempre do mesmo jeito. Vocês vão conhecer um ΔH, vocês vão conhecer todos os ΔHs, exceto um. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquelas equações que vocês conhecem o ΔH. Pode ser, vocês vão ver quando, pode ser que a gente tenha que inverter a reação. Se isso acontecer, invertam o sinal do ΔH. Pode ser que a gente tenha que multiplicar a equação por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, não interessa. Se eu tiver que multiplicar a equação, a gente já vai ver quando, a gente vai multiplicar o ΔH pelo mesmo valor. Mesma coisa se eu tiver que dividir, também vou dividir o sinal do ΔH, tá? Então, olha só, tá aqui, deixa eu pegar um exemplo. Ó, vamos olhar para essa situação. Vamos imaginar que vocês recebessem esse exercício. Calcule o calor de formação da sacarose a partir de seus elementos, sabendo o quê? Uma coisa importante, ó. Hoje, de novo, né? Hoje pela manhã, quem estava em sala aí, o pessoal do PV, vai lembrar que a gente falou dessa situação. Isso aqui é um detalhe muito importante. Normalmente o aluno ele não sabe o que fazer, né, para montar a equação. Foi a nossa aula hoje no PV, tá? Então lembrem-se aí da aula de provavelmente cada um aí no seu local teve, né? A parte de reações inorgânicas. Então, se eu quero uma reação de formação,
ela é nada mais, nada menos que uma reação de síntese. Então, o que que é a sacarose? C12H2211. Ah, Camis, mas eu não sabia. Olha só, gente. Se eu olhar para as equações, eu já mato quem é a sacarose. Porque C é carbono, O2 é oxigênio, CO2 é gás carbônico, hidrogênio e tal. Então eu sei que a sacarose é esse cara. Então eu quero C12H22O11 no produto. Qual é o meu trabalho? Montar. E se é formação, é a partir dos elementos constituintes. Então eles me deram essas três equações e pediram para eu calcular o ΔH da formação da sacarose. Então olha o que, que a gente vai fazer. Nós queremos o calor de formação da sacarose. Então, a formação da sacarose é ela no produto, a partir de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui eu já dei a equação balanceada. Eu agora vou pegar aquela primeira equação, a 1. Quem é o exclusivo? O que quer dizer isso? Quem é que aparece somente na 1 e não aparece mais ninguém, nenhuma outra equação? O C. Porque o O2 aparece em todas elas e o CO2 aparece na primeira e na terceira. CO2 na primeira, 12 CO2 na terceira. Então, o exclusivo é o carbono. O carbono aqui é reagente. Aqui também. Então, eu vou copiar aquela equação igual. A primeira reação só que eu multipliquei por 12. Por quê? Olha só. Aqui eu tinha um carbono. Na minha equação problema eu tinha 12. Então eu preciso que aquela equação fique igual, que o número de carbonos, que o exclusivo, fique igual à minha equação problema. Por isso que eu multipliquei ela por 12, inclusive o ΔH. Vou pegar a segunda equação, que era H2 mais meio de O2, formando H2O e vou multiplicar por 11. Por quê? O H2 era reagente, aqui na minha equação problema também, que era o exclusivo. Agora, era 1H2, aqui é 11. Então, eu vou multiplicar por 11. E vou para a última, que era da sacarose. Lembra, ó, se eu voltar aqui, ó, só para recordar vocês, ó, o H2 mais meio de O2 formando H2O, menos 68. E a última equação, que é a da sacarose. Então, eu pegaria essa equação e inverteria. Por quê? Lá ela é reagente, eu quero que ela apareça no produto. Então, eu copiei igualzinho, o que que eu fiz? Só inverti, mudei o sinal. Agora, lei de Hess, para a gente concluir, tá, gente? Estou olhando aqui que o nosso tempo está se esgotando. Então, olha só, agora que eu fiz tudo isso, o que que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os iguais em lados opostos, vou diminuir. Do mesmo lado, vou pegar os iguais do mesmo lado, vou somar. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 12O2 no reagente. Vocês estão vendo aqui, ó, certo? E eu tenho 12O2 no produto. Corta um com o outro, porque 12 menos 12 dá zero. Então, cortei os dois. Vou pegar o CO2, ó. CO2 tem o 12 no produto. E aqui eu tenho 12 no reagente, lá na equação 3, ó. Então eu corto. Vou pegar o H2O, 11H2O no produto aqui da equação 2. Ó. Vou cortar com a equação 3, ó, que está no reagente. Porque 11 menos 11 dá zero. Dá para cortar mais alguém? Creio que não. Então eu somo. Se essa equação que deu aqui embaixo for exatamente igual lá de cima, eu só somo o ΔH, que nesse caso vai dar menos 526,6. Certo? Então, isso é lei de Hess. Tá ok? Um pouquinho de termoquímica. A gente ainda teria entalpia de ligação e formação, mas infelizmente o nosso tempo está se acabando. Então, não tem como a gente fazer. Bom, mas fizemos bastante. Fizemos pilha, eletrólise e lei de Hess, além da teoria endo e exotérmica e tal, que é bastante importante. Sugiro que vocês deem uma olhadinha em entalpia de ligação e entalpia de formação. Foi a única coisa que faltou para hoje. Tá? Então, meus queridos, deixa eu ver aqui o que é que estão. Opa! Ah, olha só. Então, assim, tivemos aí, infelizmente, né? É claro, revisão é isso. A gente faz o que dá, né? O tempo é curto, a gente tem que correr contra o tempo. Mas, assim, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês.
E a gente está aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda e-mail, manda WhatsApp. Vamos trocando informação. Quem é aqui da sede, claro, ou de Floripa, que é onde eu dou aula, fica mais fácil. Mas qualquer coisa, me procura aí, manda um WhatsApp para o colégio, um e-mail para o colégio, que a gente resolve. Boa prova para vocês, mas a gente ainda provavelmente vai se encontrar antes da prova, nem que seja no aulão. Um beijão para vocês e até a próxima oportunidade, viu? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.